Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou Tamara Braga, fonoaudióloga, sou voluntária da associação e membro do Comitê Científico da Associação para a Cura da ELA. É com muita alegria que eu estou aqui com vocês hoje. Com certeza nós gostaríamos de estarmos juntos, de estarmos próximos, mas infelizmente isso ainda não é possível. Mas o importante é que a associação continua fazendo o seu papel, que é de informar e capacitar cada vez mais pacientes, profissionais, familiares, fazendo com que, assim, sempre as melhores práticas sejam realizadas junto aos pacientes com esclerose lateral amiotrófica. E é exatamente pensando nessa troca de conhecimentos que eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a tosse na esclerose lateral amiotrófica. A gente começa pensando o que é a tosse. Todo mundo conhece uma tosse, todo mundo já tossiu. E quem convive com um paciente com esclerose lateral amiotrófica sabe o quanto esse ato tão simples se torna tão difícil e impacta tanto na vida de um paciente com esclerose lateral amiotrófica. Principalmente quando a gente entra para a área de atuação do fonoaudiólogo, em que a tosse está muito relacionada à disfagia, que é a dificuldade de deglutição. A tosse é considerada como um evento respiratório que serve para manter o trânsito do ar, ou seja, o ar passando na via aérea, a via aérea livre e também protegida. Quando a gente fala da disfagia, essa preocupação ela fica um pouco maior, principalmente com a ineficácia da tosse que o paciente com esclerose lateral amiotrófica possa vir a ter, porque a tosse é uma função vital, pois o seu principal mecanismo é proteger a via respiratória. Nós sabemos, né, que muitas pessoas já presenciaram uma pessoa tossir ao se alimentar. A tosse é um dos principais sinais de disfagia, porque ela pode vir a significar que algum conteúdo invasor tentou adentrar as vias respiratórias. E essa tosse vem naquele sentido de que se tudo falhar, a tosse vem para tentar proteger. Quando a gente engole, existe uma série de mecanismos que são acionados no sentido de proteger a via respiratória, ou seja, encaminhar o alimento, o líquido, o medicamento, ou até mesmo a saliva, as secreções, levando-a da boca ao estômago. Se eventualmente algo neste trajeto falhar, a isso nós chamamos de disfagia, esse conteúdo ele pode invadir as vias respiratórias ao invés de se direcionar ao estômago. E vem a tosse como uma forma de proteger a via respiratória, expulsando esse conteúdo invasor. Acontece que com a distocia ou a ineficácia da tosse, esse mecanismo protetor ele fica muito frágil. E assim, diminui a capacidade do indivíduo de proteger as suas vias respiratórias, aumentando e muito o risco de aspiração. E a nossa preocupação é as consequências que aspirações repetidas podem fazer. O paciente pode evoluir com pneumonite e até mesmo com uma pneumonia aspirativa, onde pode ser necessário até mesmo uma hospitalização. E nós sabemos, dentro da prática com os pacientes com esclerose lateral amiotrófica, que nossos esforços maiores são para manter esses cuidados no nível domiciliar, evitando ao máximo que esses pacientes precisem de ser hospitalizados. E a tosse, como eu disse, é um comportamento vital. Por quê? Se alojando secreções, se alojando conteúdos estranhos nas vias aéreas, isso pode fazer com que haja uma deteriorização da parte respiratória desse paciente, o que contribui muito para as infecções respiratórias de repetição, para o aumento de secreção. E esse é o maior problema, pois
quando nós estamos com algum tipo secreção a mais, é quando a gente mais precisa da tosse. E se essa tosse já é ineficaz, a gente torna o quadro um pouco mais complicado. E a tosse, ela pode vir, como eu disse, em uma resposta de algum conteúdo aspirado, ou pela própria presença de secreção na via aérea, ou até mesmo se nós inalamos alguma substância que pode gerar tosse. E a tosse, ela é feita de algumas fases. Quando a gente pega literatura médica, a gente encontra a tosse com a definição clínica de um ato motor trifásico, ou seja, ela passa por 3 fases. Uma fase inspiratória, uma fase de compressão e uma fase expiratória. Mas, pegando uma licença didática, eu gosto de falar que a tosse ela tem 2 níveis, um nível torácico e um nível laríngeo. Porque, na verdade, a tosse não depende só da capacidade ou da força muscular respiratória. Depende também do que a gente chama dos mecanismos bulbares, ou seja, toda essa musculatura relacionada à voz, fala e à deglutição. Mais especificamente, quando eu falo de tosse, eu estou falando da laringe, que é esse órgão que compreende as cordas vocais. As cordas vocais têm uma participação ativa numa tosse. E a eficácia da tosse depende também da força e da função das cordas vocais. Durante a fase inspiratória, a gente faz uma inspiração rápida e profunda. Assim, a gente ativa a musculatura inspiratória, mas ao mesmo tempo, a musculatura abdutora da prega vocal precisa de ser imediatamente acionada e esta musculatura, mais especificamente os cricoretinoides posteriores, eles funcionam em conjunto com o músculo diafragma. Olha como é importante, como está interligado a musculatura da via aérea superior com a da via aérea inferior. Passando para a segunda fase, que é a fase de compressão, a gente já precisa de acionar rapidamente a musculatura adutora das pregas vocais, ou seja, os músculos que fecham as pregas vocais. E, ao mesmo tempo em que a gente tem essa contração aqui na região da laringe, toda a musculatura respiratória também está se contraindo no nível torácico, para que a gente consiga atingir altos fluxos, uma pressão muito grande desse ar, para que quando a gente chegue na terceira fase, que é a fase expiratória, e novamente entram as pregas vocais se abrindo rapidamente, a gente possa gerar um alto fluxo expiratório que seja capaz de mobilizar as secreções para fora da via aérea. Então, a gente percebe que o que pode acometer a tosse de um paciente com esclerose lateral amiotrófica? Então, a gente tem essa combinação na ordem da fraqueza muscular expiratória, porque os músculos expiratórios são os primeiros a perderem força na esclerose lateral amiotrófica, seguida da fraqueza muscular inspiratória e acompanhadas da fraqueza bulbar. Então, o que gera alteração da tosse num paciente com ela não é somente a fraqueza muscular respiratória, mas também a fraqueza ou até mesmo essa disfunção bulbar é que contribuem para que a tosse de um paciente com esclerose lateral amiotrófica possa vir a ser ineficaz. Outro ponto importantíssimo ao qual a gente não pode deixar de pensar e considerar é a questão da sensibilidade da laringe. O que eu quero dizer com isso? Para que, durante uma deglutição, se essa deglutição falhar em seus mecanismos protetivos, para que perceba-se, para que a musculatura ali da região da prega vocal perceba que existe um conteúdo invasor querendo entrar para dentro da via respiratória, porque as cordas vocais são a portinha da via respiratória. E é exatamente quando a gente tosse, a gente fala, nossa, parece que foi para o lugar errado. Sim, realmente foi isso que aconteceu. Houve uma tentativa
desse material estranho entrar na via respiratória. E é o que a gente chama que pode ser a penetração, em que esse conteúdo bate, mas não adentra, ou até mesmo uma aspiração, em que esse conteúdo desce abaixo do nível das pregas vocais. Mas para que isso não aconteça, existem os mecanismos que disparam a tosse. E a gente precisa exatamente dos receptores que estão na região da laringe. Nós temos esses receptores de tosse na região da laringe, da traqueia e até mesmo dos brônquios. Mas, principalmente quando a gente está falando de proteção de via aérea durante a deglutição, quem dá um sinal de que existe algo errado acontecendo durante a deglutição é exatamente essa região que dá a sensibilidade glótica. E aí a gente está falando da região do nervo laringeu superior no seu ramo interno. O que acontece é que esses receptores, eles são muito fáceis de se tornarem ineficazes ou até mesmo pouco efetivos, principalmente após estimulações repetidas. Então, um paciente que faz penetrações ou aspirações com frequência, que está sempre com resíduo em região de hipofaringe, ele tem uma tendência maior a gerar um certo tipo de neuroplasticidade negativa. E assim, o paciente pode vir a evoluir com aspirações silentes. O que acontece? Tanto dispara esses sensores para tosse, e eventualmente eles se acostumam com essa situação. E eles param de dar o alarme. Qual é o alarme? Incentivar a tosse, disparar os mecanismos protetores da laringe. E é por isso que a avaliação profissional do fonoaudiólogo se faz imprescindível. Porque na avaliação clínica, o fonoaudiólogo não consegue identificar se há ou não uma aspiração silente, silenciosa. Mas a expertise desse profissional vai fazer com que ele encaminhe esse paciente para exames objetivos da deglutição, onde a gente pode ter tanto um videodeglutograma, como uma videoendoscopia da deglutição, e até mesmo essa avaliação do otorrinolaringologista verificando, através de uma fibronasolaringoscopia, ao toque da ótica, ele consegue verificar como está a sensibilidade dessa região. E assim, nós podemos identificar a ocorrência das aspirações silentes. Mas é algo que é muito típico de ocorrer na esclerose lateral amiotrófica. Então, basicamente, o paciente aspira, ou seja, o conteúdo vai para o lugar errado, entra nas vias aéreas, mas infelizmente não há o disparo dos mecanismos protetivos da laringe. E para a gente identificar o porquê dessa alteração da tosse do paciente, ou onde está a alteração da tosse do paciente, a gente precisa de direcionar o nosso raciocínio. Seria uma questão sensorial? Ou seja, existe uma acomodação que torna com que esses receptores, essa sensibilidade glótica esteja diminuída? Existe uma fraqueza muscular inspiratória que influencia no volume pulmonar e assim faz com que a tosse seja menos eficaz? Ou existe uma fraqueza combinada da musculatura bulbar associada à fraqueza muscular expiratória e assim comprometendo as fases compressivas e expiratórias da tosse? Pensando na patologia de base da esclerose lateral amiotrófica, nós sabemos que todas essas fases podem estar alteradas. Mas a gente também precisa de entender aonde que está o foco maior dessa alteração. É no nível torácico ou é no nível laríngeo? Outra coisa que é muito importante, que vale a pena nós chamarmos a atenção, é que já não bastasse a tosse ser tão complexa, nós não temos só um tipo de tosse, nós temos 3 tosses. A tosse que a gente avalia do paciente é o que a gente chama de tosse voluntária. É a tosse em que a gente pede ao indivíduo e ele tosse. Normalmente nós utilizamos de algumas ferramentas, para poder avaliar essa função. E a tosse voluntária, ela é normalmente aferida através de um peak flow, ou seja, onde a gente consegue avaliar qual é o pico
tipo de velocidade em que esse fluxo expiratório passou pelo aparelho durante uma manobra de tosse. Assim, nós avaliamos essa tosse voluntária, ou seja, é uma tosse que se origina lá no córtex motor. O que eu quero dizer com isso? É uma tosse que eu fiz sob um comando. Eu tossi porque eu quis. É uma tosse totalmente voluntária. Mas nós temos também outras tosses. Nós temos a tosse reflexa, que normalmente é a tosse que nós fazemos quando algo irrita a nossa via aérea. E essa tosse, ela tem uma origem totalmente diferente no sistema nervoso em relação à tosse voluntária. Por isso, a tosse reflexa, ela tem uma tendência a ser mais eficaz do que a tosse voluntária. Isso porque, por serem de mecanismos neurológicos totalmente diferentes, a tosse reflexa, ela faz um recrutamento da musculatura, tanto torácica como laríngea, num nível totalmente diferente, fazendo com que haja um recrutamento maior dessa musculatura e assim aumentando a força exercida durante as 3 fases da tosse e, consequentemente, aumentando a eficácia dessa tosse. Agora, a tosse do engasgo, ela é totalmente diferente da tosse voluntária e da tosse reflexa. Porque a tosse voluntária e a tosse reflexa, elas passam por 3 fases. A gente enche o peito de ar, a gente tranca essa musculatura e a gente solta o ar novamente. As 3 fases: fase inspiratória, fase de compressão e fase expiratória. Já na tosse de mecanismos protetivos da laringe, ou seja, a tosse do engasgo, nós não passamos pelas 3 fases. Nós passamos direto para a fase de compressão e da fase de expulsão. Por quê? Porque, na verdade, essa tosse do engasgo é o somatório de 2 reflexos protetivos da laringe. O reflexo adutor laríngeo e o reflexo expiratório. Ou seja, a prega vocal fecha e reabre novamente, expulsando qualquer material que tenha tentado invadir a via aérea. A gente não passa pela fase inspiratória, exatamente pelo risco de descer mais esse conteúdo. Por isso, a gente diz das 3 tosses diferentes que são aplicadas em cada situação também diferente. Já a avaliação da tosse, né, quando a gente avalia a tosse de um paciente, a gente acaba passando por 2 processos. A gente faz uma avaliação que ela é qualitativa, ou seja, a gente percebe a frequência da tosse, a gente ouve a tosse do paciente e identifica se é uma tosse mais fraca, se é uma tosse mais forte, ou seja, uma avaliação perceptiva auditiva da tosse. A gente verifica se essa tosse é seca, se essa tosse traz secreção, e se traz secreção, a gente até mesmo pede para verificar e ver essa secreção do paciente, no sentido de tentar identificar o aspecto dessa secreção. Essa avaliação é mais comum, mas ela tem uma desvantagem, é que ela é muito subjetiva. Eu, como uma terapeuta, posso ter uma percepção da tosse e outro avaliador pode ter outra percepção. E depende muito da experiência que cada avaliador tem sobre a tosse. Mas é interessante que quanto mais a gente trabalha com esses pacientes, mais experiente a gente fica, mais essa avaliação qualitativa, ela costuma ficar próxima da quantitativa. Mas, por isso, é super importante é que haja também uma avaliação quantitativa dessa tosse voluntária. E não só no pico de fluxo de tosse, mas também em questões subjacentes que estão relacionadas às pressões respiratórias máximas e à capacidade vital. Então, uma avaliação da tosse, ela passa pela avaliação do pico de fluxo de tosse, em que a gente faz com o uso do Peak Flow, como eu mostrei aqui. Ah, mas o paciente ele não consegue colocar a boca no Peak Flow, porque esse bucal não favorece, ele não consegue fechar os lábios. Então, a gente vai lá
e colocam uma máscara associada para ficar mais fácil de avaliar a tosse do paciente que não faz vedamento labial ou que não consegue segurar o ar e ele acaba vazando pelo nariz. Isso também pode ser um paciente que vai se beneficiar do uso da máscara associada ao PIC-Flow. Outra manobra super importante é a gente avaliar o pico de fluxo expiratório, até porque uma análise minuciosa da diferença entre o pico de fluxo de tosse e o pico de fluxo expiratório nos permite entender a gravidade da alteração bulbar. Outra coisa importante são essas avaliações que a gente diz de subjacentes, essas que nos auxiliam a entender como funciona a tosse do paciente. Estão relacionadas à pressão expiratória máxima, que essa avaliação que é feita com um manuvacuômetro nos dá a capacidade de entender qual é a força da musculatura inspiratória, ou seja, qual é o impacto que a fraqueza muscular inspiratória está gerando na primeira fase da tosse, e também a PEmax, a pressão expiratória máxima, ou seja, o teste de força da musculatura expiratória. E aí a gente entende qual é esse impacto que a fraqueza muscular expiratória pode estar gerando nas fases de compressão e também na fase expiratória da tosse. E a capacidade vital, que também é importantíssima, porque é um dos critérios, né, uma das avaliações funcionais que mais impacta em todas as tomadas de decisões junto a um paciente com esclerose lateral amiotrófica e que, na verdade, ela representa, né, diz pra gente quantos por cento anda a capacidade desse indivíduo de mobilizar o fluxo aéreo para dentro e para fora dos pulmões. Com essas análises, a gente consegue construir o que é o quebra-cabeça, né, do que realmente está acometendo a tosse desses pacientes. É no nível torácico, ou seja, um acometimento da bomba ventilatória, ou é no nível laríngeo, um acometimento da musculatura bulbar, ou é, na verdade, uma somatória das duas alterações, o que também é muito típico de acontecer. Agora, um ponto importante que vale a pena de ser salientado é as questões relacionadas à disfunção laríngea, que são queixas muito prevalentes nos pacientes com esclerose lateral amiotrófica. São aquelas questões em que a tosse vai muito além da proteção de via aérea. Está relacionada a mesmo uma certa hipersensibilidade laríngea, que está muito ligada à disfunção bulbar, a dessa neuropatia laringofaríngea crônica do nervo vago. Do que eu estou falando? Muitos pacientes podem se identificar. São essas questões em que parece que há uma hipersensibilidade da laringe. Aquela sensação de que a garganta fecha, de que o ar não desce, essa vontade de tossir, ou até mesmo quando existem alguns gatilhos que disparam esses reflexos anormais da laringe. Muitos pacientes falam, e quando eu sinto o cheiro de fumaça me dá vontade de tossir, o cheiro da comida me dá vontade de tossir. Às vezes eu vou falar e me dá vontade de tossir. Se eu fico nervosa, minha garganta fecha. A gente escuta muito essas queixas dos pacientes e elas são totalmente com fundamento, porque sim, a disfunção laríngea, ela acompanha muito, principalmente os pacientes com quadros bulbares, e até atrapalha muito o uso do ambu e até mesmo da máquina de tosse. Antigamente acreditava-se que era uma questão de desabamento da laringe, mas hoje a percepção dos maiores especialistas já é que realmente trata-se de disfunção laríngea, em que essa hipersensibilidade da laringe faz com que aqueles reflexos protetivos da laringe, eles sejam disparados em momentos inadequados, onde até mesmo se o paciente inspira mais forte, já fecha a garganta. É o quê? Reflexo adutor da laringe. Se usa o ambu, a garganta fecha, impedindo que a gente realize as manobras com o ambu, o que é super importante para o paciente com esclerose lateral amiotrófica fazer com frequência, com regularidade,
Por isso, a gente chama de disfunção laríngea esses movimentos paradoxais da laringe que vêm a acometer muitos dos pacientes com ela, principalmente os que têm disfunção bulbar. Por isso, a importância do acompanhamento fonoaudiológico para conseguir diminuir, minorar esses sintomas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. A intervenção da tosse. Então, tudo começa com essa compreensão. Qual o nível tratar? Eu vou tratar esse paciente no nível laríngeo, ou seja, pensando na musculatura bulbar, falando de tosse, mais especificamente, musculatura intrínseca da laringe, ou no nível torácico, onde eu estou falando da musculatura respiratória. Então, para a gente entender, né, do que se trata a alteração que o meu paciente tem. É sensorial? Se é sensorial, esse paciente está com essa sensibilidade na região glótica alterada. É hiper, onde a gente tem os sintomas de disfunção laríngea, movimentos paradoxais da laringe, ou no hipo, onde a gente tem a presença das aspirações silenciosas, ou, na verdade, um somatório dos dois. Porque também pode acontecer do paciente apresentar sinais de disfunção laríngea e ao mesmo tempo, ou seja, apresentar essa hipersensibilidade glótica e ao mesmo tempo, quando a gente leva esse paciente para um exame objetivo, ele também apresenta aspiração. Então, eu devo tentar amenizar e trabalhar no sentido dessa região, de trazer estratégias que tragam recursos para amplificar a sensibilidade ou atenuar essa sensibilidade, ou a gente tem que agir na musculatura inspiratória, ou é a musculatura da laringe, que eu preciso de trabalhar esse grupo abdutor para fazer essa laringe abrir mais, para conseguir receber esse fluxo inspiratório, ou eu preciso de compensar exatamente essa alteração. Seria uma alteração da fase de compressão, da fase expiratória? Quais são os recursos que nós podemos trazer? Por isso é muito importante a gente entender onde está o foco da alteração desse paciente para que a estratégia mais correta seja a indicada, a utilizada, no sentido de melhorar a função desse paciente. A gente também tem que entender que existem casos em que não é possível a gente promover a tosse, ou seja, infelizmente não é possível retomar a força muscular, tanto no nível respiratório como no nível bulbar. Mas para isso, nós vamos utilizar estratégias que possam vir a compensar a eficácia dessa tosse. Mas o mais importante é que, mais uma vez, eu deixo o recado de como nós precisamos de fonoterapia precoce. Por quê? Se o fonoaudiólogo iniciar o acompanhamento, até mesmo antes das alterações bulbares acontecerem, nós temos um tempo, nós temos mais possibilidades para vir a trabalhar e, eventualmente, postergar as alterações que o paciente possa vir a ter. E, quanto aos recursos compensatórios, o ambu é mesmo o campeão, até mesmo quando a gente está falando de tosse. Porque o ambu, ele é um tratamento à musculatura inspiratória. E assim, a gente consegue compensar a fase expiratória, perdão, a fase inspiratória da tosse. Assim, ao insuflar os pulmões, a trazer esse volume pulmonar, a gente consegue compensar um pouco essa fraqueza muscular inspiratória. Então, as manobras de assistência à tosse, elas vêm junto do ambu, porque o ambu compensa a fase inspiratória, ele traz volume pulmonar. E as manobras manuais da tosse vão fazer uma compensação a essa fase de compressão e essa fase expiratória. Porque ao realizarmos as compressões torácicas, externais ou até mesmo abdominais, a gente vai fazer essa compressão durante a fase expiratória da tosse. E assim, a gente reproduz o aumento da pressão intratorácica que ocorre com a tosse fisiológica. E muita gente pode até pensar, mas por que a fono está falando isso se isso é coisa de físio?
Super importante que o fonoaudiólogo também consiga realizar essas manobras, porque essa é a nossa forma de potencializar a tosse e até mesmo fazer limpeza faríngea. Por isso, o fonoaudiólogo precisa de ser capacitado pelo fisioterapeuta que acompanha o paciente, assim como essa manobra é ensinada a todos os familiares, a todos os profissionais que prestam serviço de cuidados a esse paciente. Também é importante que o fonoaudiólogo tenha conhecimento dessas manobras. E essa manobra ela pode ser realizada com ou sem a inspiração assistida. Então, com ou sem o ambu, a gente pode eventualmente realizar essas manobras. Aqui também alguns exemplos, né, de compressão tóraco-abdominal ou da compressão abdominal propriamente dita. E outro recurso importantíssimo ao qual o fonoaudiólogo também precisa de ser capacitado é quanto à tosse mecanicamente assistida, que vai trazer uma compensação às 3 fases da tosse. Então, é um recurso utilizado para os pacientes que têm essa fraqueza muscular e vai assistir de forma mecânica, gerando pressão positiva seguida de negativa nas vias aéreas, permitindo assim esse deslocamento das secreções. Então, é super importante que o fonoaudiólogo também seja capacitado no uso desse recurso, porque auxilia a gente a iniciar a terapia, nos auxilia num eventual até mesmo engasgo. Imagina o fonoaudiólogo fazendo um treino de via oral com o paciente. Super importante que a gente tenha esses recursos à mão para a gente auxiliar o paciente. Fora também, né, que os aparelhos, como por exemplo esse aparelho E70 da Philips, ele tem um recurso único, que é o recurso da oscilação, que é excelente para o fonoaudiólogo. Nos auxilia tanto nas questões de disfunção laríngea, como também nos auxilia com esse mecanismo vibratório a retirar, nos auxilia a carrear essa secreção que fica em estase na hipofaringe. Então, outra questão que é muito importante e que ajuda muito o fonoaudiólogo. Já pensando, né, então esses são os recursos clássicos que já estão muito bem alinhados, né, que é o que é de consenso dos maiores especialistas, que faz com que realmente a gente consiga compensar essa alteração da tosse, nos ajudando a remover secreção ou até mesmo conteúdos invasores que podem ser de uma aspiração. Agora, nós sabemos que existem algumas pesquisas sendo realizadas quanto a recursos para promoção da musculatura, porque compensar é diferente de promover. Compensar é tudo isso que a gente falou. A gente utiliza o ambu, a gente utiliza o toque manual, a tosse mecanicamente assistida, mas isso tudo tenta compensar a fraqueza muscular, não tenta promover a força muscular. Alguns estudos têm sido realizados no mundo e eu posso até salientar mais, né, especificamente, os estudos que têm sido feitos na Universidade da Flórida, com o grupo da doutora Emily Plowman. Ele está muito focado na terapia muscular expiratória, que é produzir resistência ao fluxo expiratório, ou seja, um treino de força muscular expiratória. Nós temos a gente já tem algumas publicações, né, relatos de caso, alguns ensaios clínicos, mas eu acho que é muito importante a gente salientar alguns poréns dessa prática. A doutora Emily Plowman, né, que é a principal pesquisadora dessa linha, como eu falei lá na Universidade da Flórida, que é uma fonoaudióloga, ela deixa para a gente alguns critérios para a realização de um treino de força em um paciente com esclerose lateral amiotrófica. Nós sabemos, né, que a doença de base ela é de uma fraqueza muscular progressiva. Ou seja, existe um fator de neurodegeneração que faz com que essa fraqueza ela progrida. Por algumas questões fisiológicas, existem algumas ressalvas muito grandes sobre o uso de treino de força em pacientes com doenças
neuromusculares. Está relacionado, principalmente, ao não conhecimento do que esse treino, com o passar do tempo, pode vir a gerar a esses pacientes, pois são pacientes que já possuem unidades motoras enfraquecidas e que sobrecarga na unidade motora pode acelerar a sua degeneração. Por isso, a doutora Emily Plowman, ela deixa muito claro que os pacientes aos quais ela utiliza treino de força muscular são pacientes que têm acometimento apendicular, ou seja, os pacientes que têm fraqueza de membros superiores e inferiores, fraqueza nos braços, nas pernas, não os pacientes que têm disfunção bulbar. Aqueles pacientes que têm alterações relacionadas à voz, fala, deglutição, são pacientes que já têm acometimento bulbar e a esses ela não indica o uso dessa terapêutica. Ou seja, paciente que fascicula a língua já não é um paciente já mais candidato a esse tipo de terapia. Por quê? A fasciculação são sinais de degeneração de neurônio motor inferior, ou seja, disparos inadequados de estímulos de contração sendo realizados por uma unidade motora acometida, uma unidade motora já doente. E quando chega no nível da gente visualizar essa fasciculação, significa que pelo menos 50% das unidades motoras já estão sofrendo algum grau de acometimento. Outro ponto importante é que os pacientes aos quais ela recomenda, né, ela faz essa prática, são pacientes que têm capacidade vital igual ou maior a 70% do predito. Ou seja, são pacientes com distúrbio ventilatório restritivo leve ou normal. Ela não trabalha com pacientes que já estejam com transtorno ventilatório um pouco mais evoluído. Ela sempre utiliza de cargas submáximas, ou seja, é um trabalho que não é tão assim de força, apesar de ter uma resistência, ela utiliza uma carga abaixo do máximo de força que esse paciente consegue fazer, exatamente para tomar cuidado com as questões relacionadas à fadiga. Por isso, saliento a importância de mais estudos nessa área, principalmente estudos que façam um acompanhamento a longo prazo desses pacientes, pois a preocupação inicial é que, num primeiro momento, esses pacientes possam vir a apresentar uma melhora, depois eles estagnem, eles fiquem um tempo no que a gente chama de platô, mas que com o passar do tempo, essa sobrecarga nas unidades motoras possa fazer com que a piora aconteça vertiginosamente. Ela pode vir a acontecer de uma forma só. E a literatura já nos diz até mesmo que a fadiga da musculatura respiratória piora a função da deglutição, fazendo com que esses pacientes possam vir a ter mais aspiração. Então, por isso, né, a gente sempre incentiva a pesquisa, então nós aguardamos mais estudos dentro desse campo para realmente poder indicar a terapia muscular expiratória para os pacientes com esclerose lateral amiotrófica e, né, se forem pacientes que se encaixem dentro desse perfil, né, de uma alteração tão leve a ponto de não ter acometimento bulbar, talvez possa ser, né, uma terapêutica que possa vir a fazer com esses pacientes. Porque a polêmica, ela sempre vai existir, até realmente nós termos evidências mais robustas, né, que nos tragam essa segurança de aplicabilidade com os nossos pacientes. Porque nós sabemos que nós temos uma musculatura fraca, que é mais predisposta à fadiga, mas que, ao mesmo tempo, não pode ficar em desuso. Então, o desuso não é algo que é desejado, pois ele pode favorecer o processo de atrofia, mas também o supertreinamento dessas unidades motoras também podem vir a trazer danos funcionais. Por isso, na prescrição de exercício para o paciente com esclerose lateral amiotrófica, a gente sempre incentiva uma abordagem individualizada, com cargas submáximas e sempre adaptadas às particularidades de cada paciente, com metas que são sempre criteriosamente revistas.
E com isso, nós finalizamos a nossa palestra sobre a tosse na esclerose lateral amiotrófica e assim finalizo reforçando a importância do fonoaudiólogo estar atento a essas alterações, estar sempre capacitado quanto às manobras de assistência à tosse, sejam manuais ou mecânicas, e atento sobre como ele pode trabalhar a musculatura bulbar no sentido de incentivar e de melhorar a função que é exercida em conjunto com a musculatura respiratória. Espero que tenha atingido a todos vocês, trazendo mais conhecimentos, compartilhando e qualquer dúvida, nós estamos à disposição de todos vocês. Muito obrigada.